Nós vamos ver Lucas capítulo 22, alguns versículos, e diz assim: então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Estavam prendendo a Jesus. E Pedro seguia-o de longe. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio, e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não conheço. Daí a pouco, outro o viu e disse: tu também és um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo: certamente este também estava com ele, pois é galileu. O fato de dizer que ele é galileu é porque o sotaque dele estava entregando que ele estava no meio deles. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. O olhar de Jesus, ele não é um olhar de reprovação, não é um olhar de acusação, mas é um olhar que nos faz olhar para dentro de nós mesmos. E verdadeiramente, quando a gente olha para dentro de nós mesmos, nós nos enxergamos como somos. E esse olhar é regenerador, porque ele faz com que a gente se arrependa e mude de atitude. Hoje, Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Jesus foi preso no Getsemane, ou Getsemane, e foi levado à casa do sumo sacerdote. No pátio da casa do sumo sacerdote, aconteceram fatos horríveis na vida de Pedro. Pouco antes, quando chegaram para prender a Jesus, Pedro, que era impetuoso e impulsivo, desembainhara a espada e ferira a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, muitas vezes cortando-lhe a orelha. Muitas vezes nós nos precipitamos. Quando vemos uma situação de perigo, nós queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Nós queremos resolver as coisas agindo de forma impulsiva. Mas não é isso que Jesus quer. E nesse momento Pedro tinha tirado a espada como se fosse possível alguém fazer alguma coisa por Jesus naquela hora. Se Jesus quisesse, ele mandava vir uma miríade de anjos e destruiria tudo aquilo que está à volta. Marcos 14, 47 diz assim: então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Ao fazer isso, Pedro foi energicamente repreendido por Jesus. Então Jesus lhe disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Preso o mestre, Pedro estava desencorajado e começou em sua vida um caminho de queda. Naquela hora, Pedro deixou-se levar pelas aparências. A gente tem que ter muito cuidado para não se deixar levar pelas aparências. A sua vida hoje pode estar difícil. Hoje você pode estar com um problema X, mas isso não quer dizer que a sua vida vai terminar assim, que as coisas vão continuar assim. Apesar de Jesus ter dito que seria morto e que ressuscitaria, Pedro se desencorajou quando viu Jesus preso. É por isso que a Bíblia diz que a gente não pode andar por vista. Porque muitas vezes aquilo que nós vemos não é o fim das coisas, na maioria das vezes, né? A sua vida, você pode estar vivendo uma situação agora, mas Deus vai te ajudar a você superar essa situação. Essa de definitivo na vida da gente é só, primeiro, a salvação em Deus e depois é a morte. Nada mais é definitivo. Deus pode mudar todas as coisas. E você? Apesar de Jesus ter dito que você vai vencer, que Ele está com você todos os dias, as circunstâncias o têm desencorajado? Aos seus olhos parece que Jesus está preso, manietado, de modo que nada pode fazer por você? Não pense isso. Porque muitas vezes, não se deixe enganar, como Pedro, que era impulsivo naquele momento, se deixou enganar. Será que você pensa que as cordas desse mundo podem deter a Jesus?
O versículo 44 diz: prendei-o e levai-o com segurança. Imaginem se alguém poderia prender o Filho de Deus e levar com segurança. A hora que ele quisesse, ele poderia arrebentar as cordas e se livrar. Quando se fosse possível alguém ou algo deter a Jesus, a Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Pedro julgou pelas aparências. Às vezes parece que as coisas estão fora do controle de Deus, aparentemente sem solução. E Pedro julgou pelas aparências que tudo estava acabado, pois Jesus fora preso e levado. Tem início então a descida na vida espiritual de Pedro. Foram 3 degraus que Pedro desceu. Preste bastante atenção, porque muitas vezes, quando você olha, aconteceu isso com a pessoa caiu. Até você chegar ao momento em que você está de queda, você vai descendo degraus. Assim como quando você chega à sua vitória, é porque você está subindo degraus. Nada é instantaneamente. E nós vamos aprender aqui como é que nós temos que fazer para nós, se nós descermos, como vamos fazer para subir. O primeiro degrau que Pedro desceu em sua vida espiritual, em direção à queda, está lá no versículo 54. E diz assim: e Pedro seguia-o de longe. Como você tem seguido a Jesus? De perto ou de longe? Quem segue a Jesus de longe não tem compromisso com Ele. E Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não se envolve quem segue de longe. Quem segue a Jesus de longe caminha por sua própria conta. E, portanto, está sujeito a tomar o caminho errado, que é o caminho da queda. Pedro seguia de longe porque teve medo de testificar, medo de declarar abertamente estar ligado a Jesus. Medo de perder posição, medo de perder prestígio, medo de ser desrespeitado e de ser preso como Jesus foi. E você? Seguir a Jesus nem sempre é confortável. Quem trabalha nos países em que a igreja é subterrânea sabe que a qualquer momento pode perder posição, perder respeito, perder a liberdade e a vida. Você está preparado ou prefere seguir a Jesus de longe? O que você vai fazer quando vier a perseguição e alguém disser ele ou ela é um deles? Eu os vi naquela igreja, eu os vi naquela igreja. Não podemos seguir a Jesus de longe, porque longe de Jesus está o medo, longe de Jesus está a insegurança, longe de Jesus está a tristeza, longe de Jesus está a dor, longe de Jesus está a solidão e a morte espiritual. Essas coisas estão tão longe de Jesus, assim como Pedro estava naquela hora, longe. Temos que segui-lo de perto, confessarmos com a nossa boca que somos dele. Porque perto de Jesus está a vida, perto de Jesus está a alegria, perto de Jesus está a paz, perto de Jesus está o gozo, a mansidão e o Consolador, que é o Espírito Santo. Quem segue a Jesus de longe dificilmente vai ser consolado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele está perto de quem está perto dele. O segundo degrau que Pedro desceu em direção à queda, o mesmo versículo diz que Pedro estava dentro do pátio do sumo sacerdote, assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. Pedro procurou companhias inconvenientes e diz a Bíblia que Pedro sentou-se no meio deles. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vejam que é uma coisa que evolui. Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém, ou seja, não para no caminho deles, e muito menos toma assento na roda dos escarnecedores. Quando eu tomo assento, isso está dizendo que eu estou com o ânimo de permanecer ali. E foi isso que Pedro fez. Em Provérbios está escrito assim, anda com os sábios e serás sábio. O companheiro dos tolos será afligido. Ao assentar-se no meio deles, Pedro abandonou a Jesus e aqueles que o amavam para deixar-se estar ou assentar-se em companhia de homens e mulheres que odiavam o Mestre Jesus, porque ali estavam as pessoas que queriam crucificá-lo.
Na companhia de incrédulos, Pedro assentou-se e lá permaneceu. Esse foi o segundo degrau na queda de Pedro. Por quê? Por que ele desceu o segundo degrau? Porque ele já andava longe de Jesus. As coisas não acontecem assim, ai, aconteceu, não. Ele já andava, primeiro ele andava com Jesus. Naquela hora, ele tomou a posição, ele tomou a decisão de andar longe de Jesus, de seguir Jesus de longe. E o fato dele segui-lo de longe levou ao segundo degrau, que é fazer o que o Salmo 1 diz, assentar-se na roda dos escarnecedores. Naquele meio hostil a Jesus estava Pedro, e seus olhos se deliciavam com a luz e o crepitar da fogueira. Mas em seu coração não havia nem luz e nem festa. Seu coração estava em trevas, apesar do seu semblante não dizer o mesmo. Enquanto seu corpo era aquecido pelo fogo, o coração e o espírito de Pedro estavam gelados. Por quê? Porque ele estava longe de Jesus, por isso ele estava sendo afligido. Às vezes estamos dentro da igreja e longe de Jesus. Eu não vou enganar ninguém. Muitas vezes o simples fato de você frequentar uma igreja não é suficiente. Jesus, ele nos quer perto dele. É por isso que a gente não pode ter 1h30 na igreja domingo e em seguida fazer tudo o que a Bíblia diz que não deve fazer, como Pedro fez. 1h30 na igreja e em seguida se assenta na roda dos escarnecedores. O terceiro passo do desvio espiritual de Pedro, o terceiro degrau que Pedro desceu, foi o mais grave. Primeiro, ele assentou no coração, ele decidiu seguir Jesus de longe. Segundo, ele se assentou no meio dos escarnecedores, daqueles que queriam crucificar Jesus. E em terceiro lugar, ele representa o resultado dos 2 primeiros degraus que Pedro desceu. Ele negou a Jesus por 3 vezes. Na primeira vez, uma criada disse, esse também estava com ele. Na segunda vez, o homem acusa Pedro de ser do grupo. E na terceira vez, o funcionário do sumo sacerdote, Malco, do episódio da orelha, afirma que Pedro seguia Jesus com um argumento do qual ele não poderia escapar ao dizer, tu és galileu, por causa do sotaque. Não é? Quando eu falo casca, quando eu falo com o S assim, as pessoas sempre me perguntam, Mara, você é do Rio de Janeiro? É, eu sou do Rio de Janeiro, por isso eu falo S desse jeito, né? Faísca, casca. Então ele não podia ter negado, porque o sotaque dele o estava traindo. Foi se apertando o cerco. Diante do argumento comprobatório, Pedro começou a praguejar. Jurando dizia, jamais o conheci. Então vejam só, ele andou longe. Depois ele se assenta no meio do... O que é que uma pessoa pode fazer assentada no meio daqueles que queriam crucificar Jesus? Ele acaba se envolvendo, querendo ou não. Ele estava ali naquele meio, então ele só tinha que fazer o que os outros faziam. Eles também praguejavam contra Jesus. E nessa hora, ele começou a praguejar e jurando dizia, jamais o conheci. Pedro negou a Jesus com palavras e também por sua atitude covarde. Por tão pouco, diante de pessoas que não conheciam, não sabiam quem era Jesus, como ele, Pedro, sabia, e sabia que ele era o Filho de Deus, Pedro fraquejou. E você? Diante dos problemas, ou diante de pessoas que você considera importantes socialmente, você diz que frequenta uma igreja, mas não é alienado? Quando se encontra perto de incrédulos que você julga importantes, cultos, ricos ou da sua família, você diz que é evangélico, mas não é um desses fanáticos? Como você se comporta diante, o que você fala a respeito de Jesus e a respeito daqueles que seguem a Jesus, quando você está no meio de pessoas que você acha que são intelectuais ou que têm um poder aquisitivo maior, ou da sua família? Como você se comporta? Eu sou fanática por Jesus exatamente porque o meu culto é racional. Ser fanático por Jesus
para ser fanático por Jesus, você tem que entender como é que funciona servir a Jesus. E isso só é possível com um culto racional. Só com o coração eu serviria Jesus assim, ó, um dia bem, um dia ruim, um dia legal, um dia não, um dia bem, um dia não. Mas se você compreende quem é Jesus com o seu intelecto, então você passa a andar assim. Não há nada mais fantástico do que seguir a Jesus de perto. Para você fazer parte da igreja subterrânea e perseguida, você tem que ser fanático por Jesus. Voltando ao texto, apagou-se a luz do testemunho de Pedro. Desapareceu-lhe a alegria, morreu a fé, quando ele disse, não conheço. Derrota, fraqueza, inconstância. São os degraus do ser humano sem Jesus. Degraus de uma escada que desce para a solidão, para a angústia, para a insegurança. É por isso que lá no livro de Provérbios, a Bíblia diz que quem se isola, insurge-se contra a própria sabedoria. Quando você está com um problema, quando você muitas vezes não sabe como você vai fazer. E no capítulo 22, versículo 60, Lucas diz, de Evangelho de Lucas, diz que Pedro afirmou, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E Pedro despertou. Quando se lembrou das palavras de Jesus a respeito, mas ele terminou a frase, não o conheço. Não o conheço. E quando Pedro levantou os olhos de Pedro se fixaram nos olhos de Jesus. Prestem atenção. Nesse momento, Pedro tinha acabado de negar Jesus. Pedro tinha, apesar dele ter andado com Jesus por 3 anos, ele foi o primeiro a ser chamado. Ele acabou de negar Jesus. Os olhos de Jesus se fixaram nele. Segundo o versículo 61 diz assim, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Eu fico imaginando, nessa hora, o que foi que Pedro sentiu. Ele deve ter pensado, agora ele vai me trucidar com os olhos. A alma de Pedro rasgou-se, porque quando ele olhou para os olhos de Jesus, ele não viu ódio, ele não viu rancor, ele não viu julgamento, ele não viu acusação, ele não viu repreensão pelo que ele, Pedro, havia feito. Por haver caído, por haver se desviado, murmurado, xingado. Pedro xingou, se comportado como um incrédulo. Ele, Pedro, que vira Jesus fazer tantos milagres, que jurara que nem a morte o separaria. O sanguíneo é assim, irmãos. O sanguíneo, ele diz, nunca vou me separar de você. Eu te amo. Quando ele casa, ele diz, eu te amo para a vida inteira. Eu nunca vou te deixar. O sanguíneo primeiro faz e depois ele pensa. Assim era Pedro. Olha, eu vou viver com você o resto da minha vida. Eu morro por você. Eu não largo isso de jeito nenhum. Mas quando aparece o primeiro problema, ele larga. Ele viu misericórdia. Pedro não viu nada disso nos olhos de Jesus. Ele viu misericórdia, compaixão e ternura nos olhos de Jesus. É com esses olhos que Jesus está olhando para mim e para você hoje. Os olhos de Jesus diziam para Pedro, filho, o que fazes aí, filho? Eu te amo, sai daí, filho. O mais interessante é que houve uma época na minha vida em que eu desviei. E eu lembro que eu fui a um determinado baile, lá no Rio de Janeiro ainda. Aliás, eu estava passando férias lá. E fui levado a um baile com aquela confusão, aquelas letras de sentido. E o Espírito Santo falou bem alto, o que é que tu fazes aí? O que é que tu estás fazendo aí? E daquele dia, eu saí daquele lugar e é como se eu ouvisse o que os olhos de Jesus diziam para Pedro. Filho, o que fazes aí? Filho, eu te amo. Sai daí, filho, eu te amo. E eu vi as pessoas embriagadas, porque eu tenho impressão, eu nem me lembro, eu era tão novinha, era carnaval, as pessoas embriagadas à minha volta, e falando um monte de palavrão, um monte de besteira, e eu pensando, meu Deus do céu, e o Espírito Santo falando alto aos meus ouvidos. É nessa hora Pedro sentiu o olhar de Jesus penetrar em seu coração e devassar a sua alma.
Jesus está olhando para mim e para você hoje com misericórdia. O olhar de Jesus golpeou o espírito de Pedro, como se toda a sua mentira ficasse exposta a toda aquela gente, aos olhos de todos. Porque Pedro mentiu 3 vezes. E além de mentir, ele ainda praguejou. Então Pedro, envergonhado, caiu em si. E saiu dali e chorou amargamente, dolorosamente, desgostosamente, penosamente naquela noite. Hoje, Jesus está falando para você que tem pensado em desistir, que tem se sentido tentado, que tem caído em tentação, que está desanimado. Ele está dizendo: eu te amo, filho. Eu te amo, filho. O que é que você está fazendo aí? Pedro foi surpreendido no pecado pelo olhar terno de Jesus, que ele falava com os olhos, com amor. O que fazes aí, Pedro? Aí não é o seu lugar. Apesar de Pedro ter estado ali assentado na roda dos escarnecedores, Jesus lhe dizia com o olhar para que ele saísse dali e se arrependesse. Sai daí, filho, ou a sua luz se apagará. Tu foste feito para brilhar. Eu te amo. Tu és meu, Pedro. Eu serei pendurado no madeiro por amor a ti, Pedro. Depois disso, Pedro saiu dali. Iluminado pelo olhar de Jesus, Pedro empreendeu o caminho de volta para Jesus. Todas as vezes que você cair em tentação, você sempre pode olhar para o alto e Jesus vai estar olhando para você. E Ele vai estender a mão para você fazer o caminho de volta, como Ele fez com Pedro. E Pedro então começou o seu caminho de volta. O primeiro passo de Pedro em direção à vitória ou à volta, a primeira coisa que ele fez foi crer nas palavras de Jesus a respeito do cantar do galo, ligado àquela dura experiência. Se Deus prometeu algo a você, creia. Não temos maus rumores e circunstâncias. Se Deus disser para você: eu vou fazer de você um grande empresário, uma grande empresária, um advogado de sucesso, um médico de sucesso, não importa se hoje você não tem 1 centavo na bolsa ou no bolso, não importa se hoje as coisas pareçam completamente difíceis. Se Ele disser: você vai passar no concurso mais difícil e hoje você acabou de fazer uma prova e você não respondeu nem 1/3, estude. Persevere e creia. Creia, porque se você não crer, Deus não pode mudar a tua sorte. Se você não crer, você vai ficar como aquela hiena: ó vida, ó céus, ó azar, e você não vai fazer nada para mudar a sua sorte. Então você vai ficar ali se alimentando da sua derrota. E a diferença entre o perdedor e o vencedor é que o perdedor ele não dá a volta por cima, mas o vencedor ele não tem pena de si mesmo. O vencedor ele se levanta, pede perdão a Deus e persevera e continua. Tropeça e continua, pede perdão a Deus e continua até não errar mais. O Salmo: não tema os maus rumores e as circunstâncias. O Salmo 112 diz assim: bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem o seu prazer. Ele não teme más notícias. Irmãos, as más notícias, elas virão sempre. Mas aquela má notícia não quer dizer que você vai chorar a sua vida inteira. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Por pior que seja a notícia, e a pior notícia aqui que eu vejo, e eu sei por experiência própria, é a notícia de morte de um ente querido. Mas Deus não vai deixar você naufragar apesar daquele fato. Deus não vai deixar que você viva o resto da sua vida triste e choroso por causa daquilo. Deus vai te levantar. Se você não ficar com pena de si mesmo, Deus vai te levantar e vai fazer com que você seja vitorioso. O segundo passo de Pedro em direção a Jesus foi abandonar o local imediatamente. Onde é que ele estava? Sentado na roda dos escarnecedores. O que ele estava fazendo? Ele estava no meio de gente. Se você se sentar no meio de gente que não quer saber de Jesus, se você tiver por companhia pessoas que não querem saber de Jesus, dificilmente você vai encontrar ali apoio para fortalecer a sua fé. Então o que Pedro fez? Primeiro ele creu e depois ele levantou, e diz a Bíblia que ele saiu do local imediatamente.
Aquela casa, aquele círculo, aquelas pessoas, o ambiente, nada ali era bom para a vida de Pedro. O clima não era bom para a sua fé. Ali não havia estímulos para a sua vida espiritual. Ao contrário. Não vou para a igreja hoje não, eu vou para o clube. Domingo é dia de igreja, mas eu não vou para a igreja não, eu vou dormir até tarde. Eu não vou para a reunião de oração não, porque eu vou sair com meus amigos. É muito bom, irmão, sair com os amigos, ir para o clube, ir para o shopping. Eu gosto de tudo isso. Mas em primeiro lugar, diz a Bíblia que a gente tem que buscar o reino de Deus. Fuja de lugares assim. Uma vez despertado pelo amor de Jesus, Pedro não parou para perguntar aos amigos se devia ou não ficar ali. Não ficou esperando uma revelação de Deus para saber se deveria continuar ali. Não reuniu amigos para discutir sobre o que seria conveniente fazer. Não esperou para abandonar aquele lugar. A Bíblia diz que Pedro saiu logo após. E o passo seguinte é o arrependimento. Às vezes eu atendo pessoas que dizem que não tem nada para arrepender-se. E eu fico com muita pena delas. Que não fazem nada de errado. E que nunca se arrependem. Tem gente que tem o topete de dizer, eu nunca me arrependi de nada do que eu fiz. Que pena. Porque a primeira coisa que João Batista, que preparou o caminho de Jesus, ele disse para as pessoas foi, arrependei-vos. Nós temos que nos arrepender de não estarmos perto de Deus. É uma pena. O arrependimento é o passo mais importante na caminhada com Jesus. Tanto é verdade o que estamos dizendo que a pregação de João Batista, aquele que foi enviado por Deus para preparar o caminho para a chegada de Jesus, era a seguinte, lá em Marcos 1,4, arrependei-vos. E o terceiro passo, que é o arrependimento, Pedro chora amargamente por haver se afastado de Jesus. Irmãos, sem arrependimento, não tem jeito. Não tem como. Tristeza por ter negado o mestre que tanto amava. Vamos encontrar então Pedro dias mais tarde no Mar da Galileia. Quem narra o reencontro de Pedro com Jesus, depois daquele triste incidente, é João, lá do capítulo 21. Jesus tinha morrido, ressuscitado, e aí nós vamos ver Jesus aparecendo. Jesus apareceu para vários discípulos, apareceu para eles juntos, mas Pedro era alguém tão especial que Jesus apareceu só para ele. Jesus apareceu aos discípulos pela terceira vez após ter sido morto e de ter ressurgido aos mortos. Jesus perguntou a Pedro, primeira vez, Pedro, tu me amas? Pedro respondeu. Eu imagino como é que Pedro, sanguíneo, não deve ter respondido. Porque o sanguíneo, quando você pergunta as coisas para ele, primeiro ele fala, depois ele pensa. Mas como ele tinha pisado na bola feio com Jesus, eu imagino quando Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Ele deve ter, amo Jesus. Né? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse a Pedro, apacenta meus cordeirinhos. Pedro foi chamado 2 vezes. A primeira vez ele foi chamado para ser pescador de homens. E a segunda vez foi chamado para ser pastor. Ele foi chamado 2 vezes. Nós temos que estar sempre renovando o chamado de Deus nas nossas vidas. O primeiro chamado que Deus faz na sua vida é para verdadeiramente você falar do Evangelho, você se libertar e falar do Evangelho a outras pessoas. Mas olha só o segundo chamado, ser pastor. Jesus tornou a perguntar a Pedro pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Como bom sanguíneo, ele deve ter ficado irritado. Ele deve ter dito, o Senhor vai me lembrar de novo que eu te neguei? De novo. O sanguíneo não gosta de ser repreendido de forma alguma. Ele fica irado. O não convertido, né? Respondeu Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, pastoreia as minhas ovelhas. Mas Jesus não ficou satisfeito só com essas 2 perguntas, não. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. 3. Então Jesus queria que ele por 3 vezes pensasse antes de falar e afirmasse o que ele queria. Pela terceira vez Jesus perguntou a Pedro. Qual foram as 2 primeiras respostas de Pedro? Tu sabes que te amo. Simão, filho de João, tu me amas? E respondeu Pedro, Senhor, tu sabes todas as coisas. O que ele quis dizer assim?
O Senhor viu quando eu te neguei 3 vezes. O Senhor viu que o meu olhar cruzou com o seu. O Senhor me viu chorar amargamente arrependido. O Senhor viu que eu comecei a subir os degraus de volta para a tua presença. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu pisei na bola, que eu pedi perdão, que eu chorei amargamente. O Senhor sabe tudo. Eu não posso esconder nada do Senhor. Eu me enganei naquelas 3 vezes que eu te neguei, achando que o Senhor não sabia de tudo. Porque nós podemos esconder do pastor, da mãe, do pai, do irmão, do chefe. Aquelas coisas erradas que nós fazemos, nós podemos esconder de todo mundo, mas nós não podemos esconder dele. O testemunho da mãe da Cris, eu achei muito interessante. A Cris estava contando que a mãe dela, quando entrou para a igreja, ou quando voltou para a igreja, né, ela fumava. Então ela parou num lugar para fumar escondido, para os irmãos passarem para a igreja e não verem. Aí ela pegou, se escondeu atrás de um lugar para fumar. E o Espírito Santo falou para ela: ninguém está vendo, mas eu estou vendo. E é o que Pedro, ele chegou a essa conclusão aqui: Senhor, tu sabes todas as coisas. Deus sabe o que você pensa. Não adianta mentir, você pode mentir para qualquer um, mas para Deus a gente não mente. Tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Preste atenção, ele não disse: Senhor, eu te amo, mas eu sou fraco. Eu te amo, mas eu não consigo. Eu te amo, mas eu tento, Senhor. Ele não disse nada disso. Ele não teve autocomiseração. Ele não teve pena de si mesmo. Ele tomou uma posição e nunca mais ele caiu. É assim que nós temos que fazer. Enquanto a gente tiver pena de nós mesmos, nós não vamos a lugar nenhum. Aí diz: tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, apacenta minhas ovelhas. Pedro, uma outra coisa importante nessa passagem é que Jesus não vai vasculhar o seu passado antes de entregar algo na sua mão, não. Ele sabe tudo. Não precisa ir em Serasa, SPC, perguntar para pastor, perguntar para os pais, para ninguém. Ele sabe tudo. E ele foi e disse a Pedro: apacenta minhas ovelhas. Deus está sempre pronto a começar tudo de novo com você. Deus está sempre pronto a entregar alguma responsabilidade nas suas mãos. E Pedro foi chamado por Jesus 2 vezes. A primeira, quando ele estava com seu irmão no barco, e Jesus o chamou para ser pescador de homens. Não podemos esquecer que o Senhor sabe tudo. No mundo, engana, trai, arrasta para o abismo da confusão, mas o Senhor Jesus te procura hoje com um olhar firme, mas cheio de amor, e te diz: recomeça, renova a aliança comigo. Ele está sempre pronto. Eu gosto quando eu oro para as pessoas que Jesus mostra uma folha branca. Ele está sempre disposto a recomeçar conosco. Não podemos esquecer o que está escrito em João 21:17. Jesus sabe tudo. Ele sabe como você se sente. Ele sabe que você está cansado. Ele sabe o que você quer e precisa. Deus quer fazer com você o que ele fez com Pedro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, reencontramos Pedro, e a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Em Atos 2, ele pregou no dia de Pentecostes e foi usado para curar um coxo. Em Atos 5 está escrito que os enfermos se deitavam nas ruas para que a sombra de Pedro se projetasse neles e eles fossem curados. Imaginem, um homem como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, depois que ele se converteu verdadeiramente, ele passava e a sombra dele curava. Pedro foi liberto do cárcere por um anjo. Foi usado para curar um paralítico. Pedro foi usado para ressuscitar um morto, Dorcas. Foi crucificado de cabeça para baixo por sentir-se indigno de sofrer e de morrer como Jesus. Ele sabe tudo. Ele está olhando para mim e para você hoje, agora está dizendo: renova a aliança comigo, filho. Renova a aliança comigo, filha. Eu sei que você está desanimado. Eu sei que você está cansado, mas eu te amo. O Senhor hoje te chama. Ele tem novidade de vida para você. Ele quer te levantar. Nunca mais você vai se sentir parado ou andando em círculos. Ele te chama hoje para levantar-se
e erguer a cabeça, porque Ele vai agir na minha e na sua vida. Vamos orar.